Muito boa noite, Dani Tomazetto, meu querido. Como é que você Grande está? Val, como é que está? Aqui Tudo bem? Boa noite, estou pessoal. ótimo. Boa noite. Boa noite, Carol. Carol Putarelli, mentora de vendas no meu grupo Recomendo ABC, Grupo Sinergia. Como é que foi aí o evento do Dani em Guaporé? Foi maravilhoso, Val. Foi transformador aí. Dentro das expectativas que nós tínhamos aí, pelos feedbacks aí dos alunos, enfim, superou a expectativa aí. Foi um dia muito prazeroso, assim, muita reflexão, muitos tópicos importantes com relação a priorização, gestão de tempo, visão de futuro e com as dinâmicas também para fazer ancoragem. Foi um dia assim realmente de crescimento. Os feedbacks aí foram na linha do deixei minha alma lá no sábado, sou uma nova pessoa. Que Foi bom. muito bom, Carol, muito tudo bom bem mesmo. conosco? Tudo bem com a gente, Carol. Espero que também esteja tudo bem com você. Carol, que estava participando hoje do evento lá na Associação Comercial de São Bernardo, que eu vi acompanhando os stories dela. A pessoa em movimentação. Quer falar sobre empreendedorismo? Fala com a Carol. Muito bom. Dani, hoje a gente vai falar, a gente vai dar um remember, né, do nosso evento, né, da Jornada da Vida Exponencial, onde as pessoas estiveram lá prestigiando o nosso encontro, eu, você, a Fátima, o Bruno, que hoje, infelizmente, não puderam estar participando dessa live. A Fátima está em repouso e o Bruno está fazendo treinamento, né? Que nós agora somos uma legião de treinadores. Aí hoje Isso ela não aí. pôde participar, mas a gente participa da semana que vem. Jornada da Vida Exponencial que teve quebra de paradigmas, Jornada da Vida Exponencial que mostrou para as pessoas que é possível. E aí a gente vai falar sobre o que está travando as pessoas, o que está fazendo com que as pessoas não saiam do lugar delas e vá para o lugar que elas merecem estar, explorando totalmente o potencial e a capacidade de cada um. O Dani, na Jornada da Vida Exponencial, falou sobre gestão de tempo, e também foi o tema do treinamento dele lá em Guaporé. Eu falei sobre perfil comportamental e ansiedade, dei relatos sobre a minha trajetória, né, minha jornada do herói para chegar até onde eu cheguei hoje, e quanto que o perfil comportamental ele impactou, né, e ele me trouxe até onde eu estou hoje, né, a importância do perfil comportamental, entender o perfil comportamental. Hoje, inclusive, fiz um Reels falando sobre o perfil dominante, os medos do dominante, e amanhã eu vou falar sobre outro perfil, e vou completar os quatro aí. Quem participou da Jornada da Vida Exponencial teve uma pequena amostra do que é um treinamento imersivo, né, Dani? A gente fez ali 4, 5 horas, né? Era para ser 4, a gente acabou estendendo 5 horas para poder quebrar as crenças limitantes dentro da quebra de placa. E você fez aí o dia inteiro. Qual foi a diferença que você notou entre a nossa jornada de um workshop, né, que foi um workshop, para o day training, que é o que a gente vai fazer no nosso próximo treinamento? Bom, Qual Val, foi a diferença que você o percebeu? nosso material aí que foi desenvolvido aí na jornada no dia 30 de março, né? Dia 30, isso foi no domingo. 31. Ele foi espetacular. Porém, a gente consegue fazer, não consegue aprofundar. Existe uma limitação de quanto a gente consegue aprofundar os assuntos, porque são temas, tanto da Fátima como do Bruno, você e eu, são temas densos, né? Temas que exigem um desenvolvimento e uma participação. O pessoal no dia 30 estava de parabéns aí. A minha experiência em fazer o treinamento o dia inteiro de day training, ele exige bastante de quem está ministrando. No caso, esse treinamento eu fiz, ele foi responsabilidade da apresentação, foi minha o dia inteiro. Mas uma das coisas que eu percebi que tem um ganho e a importância de dedicar um tempo maior para poder fazer isso, que nem uma imersão que nós vamos estar desenvolvendo agora, vai estar acesso para vocês agora no próximo mês de junho, se eu não me engano, que é o É Reload, né? 28 de junho. 28 28 de junho. 28 de junho, né? É uma oportunidade para que você possa trabalhar
mais profundamente alguns limites que você tem, baseado dentro das premissas dos nossos temas, né? E todos eles, de certa forma, eles acabam abrangendo essa limitação que é interna, é pessoal, é individual e que cada um, às vezes, não sabe que tem, ou sabe que tem, mas não sabe o tamanho da profundidade e o estrago que ela causa na sua própria vida. E principalmente, que eu acho que é dentro do meu método 176, dentro da parte do pilar de legado, o que causa não ter o conhecimento e não conseguir tratar esses traumas, essas limitações aí, o que causa com as pessoas que fazem realmente a diferença na nossa vida, que são a razão pela qual a gente levanta mais cedo, se esforça mais, faz escolhas, né? Então, esse processo, com um tempo maior, ele pode ser aprofundado e trabalhado. Ele talvez não seja o suficiente, não seja o suficiente para concluir, mas ele é necessário para que você possa dar um start e depois que você abre a cortina, aí você consegue encontrar os seus caminhos, né? E cada um vai encontrar o seu, com a orientação na área que tem mais dificuldade e com o seu mentor, treinador, enfim, de acordo com as suas expectativas. Então, a minha visão nesse último sábado foi que a gente pôde, ao longo de todo o dia, fazer um trabalho dentro do treinamento que eu desenvolvi, um trabalho que começou de manhã cedo com as dinâmicas e um fechamento ao final do dia não, vespertino já, entrando à noite aí, o fechamento do que foi começar a trabalhar de manhã. Então deu tempo para que você possa internalizar o conteúdo, fazer um sentido, né? E fazer realmente uma transformação aí, que é o pontapé inicial para aquilo que cada um deseja como vida. Então, nesse ponto eu achei que foi muito feliz. E sem dúvida a participação do público estava muito engajado, facilitou muito os resultados também, né? Que aconteceram no dia e que vão reverberar na cabeça de cada um nos próximos meses, semanas, anos, enfim, né? Foi muito bom. O que aconteceu com a gente durante a nossa formação, né? Nossa Isso. formação foi bem mais densa do que todo esse treinamento que a gente faz, porque são 7 dias que a gente fez de treinamento para poder fazer essa aplicação, Sem dúvida. onde cada dia era trabalhado uma camada, né, neurológica da gente, cada dia era trabalhado individualmente os traumas que cada um carrega, porque o trauma, eu falo que o trauma ele é gerado por um forte impacto emocional, né? Todo trauma ele é gerado por um forte impacto emocional. E para poder curar o trauma, tem que também ter outro forte impacto emocional. E na realidade, um impacto mais forte do que o que originou o primeiro trauma, Sem né? dúvida. Que aí é quando quebra, por isso que a gente faz as dinâmicas nos nossos Instagrams, a gente postou muito material da nossa jornada da vida exponencial, mostrando muito a questão da quebra de placa, mas tem outras técnicas. E dentro do teu treinamento você mostrou também o glass walking, que é uma técnica que a gente utiliza. Cada técnica utilizada, pessoal, para quem está entrando agora e não está entendendo muita coisa, cada técnica ela tem uma função específica. Ela não é jogada a esmo. Ah, não, estou com vontade de fazer isso aqui porque eu acho bonito isso daqui. Não. Cada técnica que a gente utiliza, cada ferramenta que a gente utiliza dentro desse treinamento, ela tem uma função específica, ela visa uma transformação. Ela visa uma transformação. E aí, para poder visar uma transformação, eu vou dar 3 perguntas aqui. 3 perguntas. Quando a gente quer mudar alguma coisa, que a gente está incomodado, e isso aqui é o objetivo da jornada da vida exponencial que a gente fez, e a primeira edição foi agora dia 31 de março em São Paulo, mas a gente já está em estudos, já está em negociações para levar isso para outros lugares do Brasil. Vai rodar o Brasil essa jornada. Eu acredito muito nisso, tenho fé. A gente vai rodar. Sem dúvida. E a de São Paulo foi a primeira edição para poder mostrar, né, realmente o poder que isso tem. E aí quando você quer mudar, você está querendo mudar, por que você quer mudar? Por que isso é importante para você? É uma reflexão. Quais são os impeditivos ou obstáculos que não faz, que você ainda não conseguiu transpor para poder realizar isso que você quer? E quais são as
estratégias que você vai ter que utilizar para superar esses obstáculos, esses impeditivos. Essas 3 perguntas que você utiliza no seu dia a dia também são perguntas que você precisa fazer para você mesmo para identificar a necessidade e o objetivo de você participar da jornada do vídeo exponencial e do Reload Experience, que vai ser realizado no dia 28 de junho. A gente vai depois definir, dar aí os dados do local. Mas por que que você vai fazer isso? O que está te incomodando? Toda mudança, ela só ocorre porque existe o incômodo. Qual é o incômodo que você tem hoje? O que está te travando? O que está paralisando a tua vida? Em que ponto da tua vida você está parado? Qual é o pilar da tua vida que está travado? E nessa questão de pilares, a gente fala muito isso também dentro da gestão de tempo, né, Dani? Que é o pilar profissional, é o pilar financeiro, é o pilar familiar. Qual é o pilar que está travado e que você quer destravar, que você quer mudar? E tem técnicas e existe mudanças reais, reais. Fala fala um pouco de gestão de tempo aí para esse pessoal entender, né? Deixa eu fazer um complemento. Tu falou com relação às dinâmicas, né? Uhum. As dinâmicas de alto impacto, que elas servem para você fazer uma substituição, ou seja, uma ressignificação de algum trauma que tu teve, né? Ela é importante fazer num ambiente controlado. Essa foi uma das grandes perguntas, uma das muitas perguntas, mas com bastante recorrência. Poxa vida, mas então nós vamos provocar um trauma? Sim, de certo modo, sim. Mas num ambiente controlado, com técnica, você vai conseguir atingir o objetivo sem ter aquele sofrimento que você teve, provavelmente, na ocasião de tu ter acontecido aquele trauma que você está buscando uma cura, né? Que o trauma nada mais é de uma dificuldade que você teve e que é um ensinamento onde você não conseguiu aprender com ele. Ele fica latente até que você consiga ter um aprendizado. Na parte de gestão de tempo, que é muito relacionada a isso, o tempo é a única moeda que ele equipara todas as pessoas. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Todo mundo trabalha na velocidade dos 60 minutos por hora. Pensando nessa lógica, tem uma coisa que às vezes a gente não se dá conta e nós reclamamos por isso que, como algumas pessoas conseguem produzir, conseguem realizar, se ela tem o mesmo tempo que eu tenho. A diferença está exatamente nisso, né? A diferença entre a produtividade e estar ocupado. A diferença é fazer a gestão de tempo, é fazer as escolhas corretas. Normalmente nós temos o hábito de achar culpados, né? E de vez em quando precisamos nos olhar no espelho, que nós somos o resultado, na verdade, de uma trajetória e de um conjunto de escolhas que fizemos durante a nossa vida, por vários motivos, porque temos algumas crenças, porque aprendemos assim. Isso é uma verdade, você está num ambiente, mas isso não pode lhe definir. Mas a pensar que a gente toma uma decisão apenas porque eu já nasci assim, isso não é uma verdade. A verdade é que você nasceu zerado. E a verdade é que depois de um tempo você vai pegando os trejeitos, vai adquirindo algumas habilidades de acordo com o ambiente e com as pessoas que lhe rodeiam. Eu gosto de comentar nos meus treinamentos com relação às companhias, né? Se você tem 5 amigos, sei lá, que estão acima do peso, provavelmente será o sexto. Se você tem 5 amigos que não dão muito bola para a família, ou valores da família, você provavelmente também será o sexto. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você tiver boas companhias com relação a uma vida saudável, você também terá uma vida saudável. Se você tiver boas companhias ao lado, sentar em mesas de pessoas que querem crescimento, desenvolvimento, tanto profissional como espiritual, emocional, você provavelmente será a sexta pessoa a adquirir essas habilidades. E o contrário é verdadeiro, né? Você constantemente briga com essa decisão aí. Porque às vezes as coisas mais difíceis a serem feitas são as necessárias. E nós queremos, na verdade, às vezes não
fazer as escolhas pelas mais difíceis, né? Até, Val, tu pode comentar isso com relação aos perfis, né? Cada perfil tem uma característica. Eu até não sei, tu pode me ajudar a responder essa pergunta também, ou pode responder para nós. Eu sou de um quadrante, né? Eu tenho um perfil que é dominante, que é para sempre, ou eu posso transitar entre os perfis que eu tenho? Não, transitamos. O perfil dominante, ele é aquele que é a sua principal característica. Quando você tem um perfil dominante, significa que você é uma pessoa que busca resultados, busca objetividade. Mas você vai fazer a transição entre os outros perfis, por quê? Você é uma pessoa dominante, mas precisa comunicar essas suas atividades. Então você vai transitar entre a influência. Só que em momentos de estresse, você vai sempre trazer a tua principal característica. Todos nós temos os 4 perfis dentro da gente. Porque o perfil comportamental ele é 50% genética e 50% ambiente. Então, se eu sou uma pessoa dominante, mas eu estou cercado de pessoas influentes, não quer dizer que eu vou deixar de ser dominante, mas eu vou me tornar uma pessoa mais comunicativa. Então, eu vou ser uma pessoa executora que aprende a comunicar. Se eu estou num lugar onde todo mundo é planejador, eu vou continuar sendo um executor, mas eu vou aprender a planejar. Então eu transito entre eles, mas sempre trazendo aquilo que é a meu favor. E aí eu falo sempre que não existe perfil melhor, existe aquele que eu uso a meu favor. Por quê? Uma pessoa que é dominante, ela é uma pessoa mais impaciente, ela é mais impositiva. Então, isso traz muitos benefícios para ela, por quê? Porque ela tem resolução mais rápida, ela é uma pessoa mais assertiva nas suas decisões, ela é mais autoconfiante, mas ela sofre quando ela está rodeada de muita gente estável, que é mais cautelosa, é mais reflexiva, né? Uma pessoa mais harmoniosa. Então, isso começa a gerar nela uma impaciência. O que ela precisa aprender? Então, ela vai desenvolver uma habilidade de paciência, de ouvir um pouco mais e ter um pouco mais de cautela nas suas decisões. Então, ela traz para ela a favor dela que é o quê? Olha, aqui é um ambiente, todo mundo é zen, todo mundo é oval, né? Tranquilo, mas precisa de uma decisão mais rápida. Então, toma. Precisa de uma decisão mais segura. Ele vai e toma. Então, ele traz para ele, a favor dele, a habilidade dele. Uma pessoa que tem uma característica semelhante à minha, que é uma pessoa mais tranquila, né? Apesar de eu ter também a dominância, eu sou estável com dominante, mas a minha estabilidade é maior, então eu sou um pouco mais cauteloso. Ele precisa também, às vezes, de uma pessoa dominante para poder dar uma puxada na questão. E ele vai trazendo o equilíbrio. Então, existe sempre o contraponto. O dominante, o contraponto dele é o estável. E o influente, o contraponto dele é o controle, né? A pessoa mais cautelosa. Por quê? O influente é aquela pessoa que quer ficar bem com todo mundo, né? Fala com todo mundo, conversa com todo mundo, e às vezes na empolgação acaba falando que vai fazer algumas coisas que ele não consegue fazer, porque depende de outros. E aí o controle vai lá e dá aquela seguradinha e fala, não é bem assim, dá aquela acalmada, né? Eu conheço um casal de amigos que ele é extremamente influente, ele é um comerciante, a esposa dele trabalha com ele e ela que é do financeiro dele. Então toda vez ele vai vender e as pessoas querem desconto, ele acaba falando que vai dar um desconto lá, a mulher dele fala, esse aí não dá. Né? Ele fala, não, vou dar 10%. 5. Porque se der 10, na empolgação dele, ele vai dar 10. Só que se der 10, ele prejudica a empresa. Então a mulher dele, que é controladora, não dá. Só dá 5. Pagamento à vista. Então ela vai dando aquela puxadinha nele, né? Dando equilibrada. Porque senão se empolga demais, né? O influente, ele também é impulsivo, né? O dominante e o influente são impulsivos, o cauteloso e o estável são mais reflexivos. Então eles param um pouco mais, refletem um pouco mais para poder tomar uma ação. O que também é prejudicial muitas vezes, porque demora para poder tomar uma ação e às vezes é uma oportunidade que está passando. Então é aquela assim, fala, olha, você tem que decidir agora. E aí ele vai decidir. Então, isso a gente está sempre transitando. E todo ano a gente muda. Porque exatamente isso que você acabou de falar, nós somos a média das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, se o meu perfil comportamental ele é 50% genética, que é
toda a herança que eu tenho do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, e 50% é o ambiente, o ambiente ele vai me moldar. Então, esse ano, um exemplo, eu estou 50%, 80% dominante, 70% influente, 40% estável e 30% cauteloso, que é o planejador. E eu estou num ambiente onde as pessoas são mais planejadoras. O que eu vou fazer? Para eu ajustar o meu planejador, eu vou ter que baixar os outros. Então, normalmente, eu vou baixar a influência e a estabilidade, porque a execução eu continuo, e eu só planejo mais para poder executar. Então, eu estou sempre transitando isso. Então, por isso que todo ano é preciso fazer uma análise de perfil comportamental para poder estar vendo em que momento eu estou me ajustando e se esse ajuste que está sendo feito, ele não está sendo feito de forma forçada. Porque também existe aquela questão do ambiente te forçar essa mudança. Não é porque você está se moldando aos seus amigos, é os amigos que estão forçando você a fazer aquilo. Isso gera uma ansiedade, gera um estresse e gera um desequilíbrio emocional que é preciso trazer isso para um controle. Muito bom, Val. E veja só, dentro dessa linha de raciocínio aí, eu trabalho dentro do método 176, o pilar legado. Ele é um pilar que ele direciona aquilo que a gente quer deixar quando a gente não está mais aqui. E dentro do pilar de comando, que é as ferramentas que a gente utiliza, a gente pode ter então essa variação do perfil, né? Sim, Mas provavelmente a gente também vai ter alguns ajustes também nos nossos desejos, perspectivas, exato. aquilo que era algo ameaçador ou desejável com a mudança da nossa vida aí, um fato relevante, sei lá, a perda de alguém querido, ou o nascimento de um filho, que é uma coisa muito boa, ou um casamento, ou você está empreendendo num novo negócio, vai dando perspectivas ao longo dessa jornada, a gente trabalha dentro dessa jornada, e nessa jornada você precisa estar capacitado com habilidades e com ferramentas, tanto emocionalmente como técnicas, para que você possa colocar os planos em ação e aproveitar o teu tempo. Essa semana eu estava lendo um material de um autor aí, e ele falava sobre a alegria de festejar as conquistas pequenas do dia a dia. Porque nós vamos ter muitas conquistas todos os dias e que elas às vezes são negligenciadas porque nós queremos um grande efeito, um grande ganho. E a probabilidade de, ao longo da vida da gente, a gente ter um fato significativo de muita relevância é muito menor do que você ter pequenos fatos importantes que é a construção dessa jornada no dia a dia e que são negligenciados ao ponto de você não dar valor e acabar não tendo aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de conquista, que de certa forma eles vão ancorar, vão ajudar você a dar os próximos passos a partir de uma base mais sólida, que são as conquistas diárias. Eu sempre digo conquistas minuto a minuto, porque a vida é assim, a vida é minuto, é segundo a segundo até. Nós vamos falar de minuto em minuto. Então, ter essa clareza e também conhecer onde que você está com relação ao seu perfil, né? Ou seja, isso vai te ajudar muito para você realmente, no momento necessário, aproveitar ele da melhor forma possível, colocando essas habilidades que você tem mais afinidade para que elas possam trabalhar para você conscientemente e inconscientemente, não te sabotando, permitindo que você aceite críticas como um aprendizado, permitindo que você valorize os pequenos momentos aí, e principalmente que você tem uma ferramenta que a gente usa no Pilar Legado, que são as ferramentas de reflexão, né? A reflexão diária, semanal com relação, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou conseguindo, estou trabalhando em atividades que vão direcionar para aquilo que eu tenho clareza para o meu futuro, esse conjunto de habilidades que todos nós temos, certo? E carecem, às vezes, de desenvolvimento, a gente vai abordar no Reload aí, e a gente está abordando em todo essa jornada que nós estamos permitindo estender aos alunos, aos interessados aí que querem realmente colocar isso como uma prática na vida, né? É ter o estado de presença, é fazer de forma consciente e intencional. Eu acredito muito nisso, Val. Não, exatamente. É, a gratidão ela precisa ser diária. E, assim, gratidão não é uma palavra, gratidão é uma atitude, né? Eu sempre
falo que se você não tá preparado, se você não agradece as pequenas coisas, você nunca vai estar preparado para as grandes coisas. Isso aí. São pequenas coisas que às vezes o pequeno para você é grande para o outro, né? Por exemplo, uma pequena coisa para alguém é ter um filho, por exemplo. Celebra um filho, mas imagine quem gostaria de celebrar um filho e não tem essa oportunidade, porque muitas pessoas, muitas famílias não têm, né? O filho de forma natural que a gente fala. Ele adota e olha a celebração que ele tem quando ele consegue fazer uma adoção. A gente tem que celebrando essas pequenas coisas e pontuando, porque é o que você disse. A vida é feita de pequenas coisas. As grandes coisas acontecem muito raramente, né? Mas quando eu quando eu começo a agradecer por essas pequenas coisas, eu agradeço pelas grandes. Ó, tem a Letícia, psicóloga, amiga minha, acabou de entrar, Lê, parabéns por ter entrado, obrigado pela sua participação. Estou te acompanhando também, estou vendo a sua evolução, fico muito feliz por você. A gente tem que ter essas mudanças e tem que criar um diarinho de gratidão. Criar um diário de gratidão. Dentro dos meus atendimentos, às vezes, Dani, eu vou atender uma pessoa e todo mundo tem problema. Não existe ninguém na face da Terra sem problema. Não existe. Os problemas fazem parte da vida e fazem parte da evolução, e é através dos problemas que a gente cresce aprendendo a criar soluções. Né? Se todo mundo só tiver solução, não tiver problema, vou fazer o quê? E às vezes as pessoas vão lá e falam assim, mas eu não tenho nada para agradecer. Né? Eu estou com o aluguel atrasado, minha mulher está brigando comigo, tem N problemas. Eu costumo dizer o seguinte, falo, olha, eu vou te dar 5 motivos de gratidão e você segue. Você acordou hoje? Acordei. Primeiro motivo. Você enxergou o teto da sua casa? Enxerguei. Segundo motivo. Conseguiu levantar da cama sozinho? Consegui. Terceiro motivo. Você tomou um café da manhã na sua casa, nem que seja um pão com manteiga e um café. Ou um pão puro. Tomei. Você saiu para trabalhar e quando você voltou, você tinha uma casa para voltar? Sim. Então já tem 5 motivos aqui. Continua aí, que com certeza vai achar mais 3, pelo menos. Então, se a gente começa a agradecer isso, quanto mais eu agradeço, mais eu tenho motivo para agradecer. Agora, se eu reclamo, mais motivo para reclamar eu vou ter. Aquilo que eu emano é o que eu atraio. Aí entra na física quântica também. Né? Então, o que eu jogo para o universo é o que ele vai me devolver. Se eu tiver motivo para agradecer, ele vai ampliar. Eu acredito também nessa teoria, Val. Tu falou antes da questão daquilo que é pouco para um, né? Eu dou esse exemplo, né? Me desculpem os carecas, né? Mas, por exemplo, um fio de cabelo para quem tem não é nada, mas para quem não tem é um monte. Então, e é uma coisa tão pequena e ela ilustra bem essa nosso sentimento, às vezes, de qual é a nossa expectativa, certo? O tema da nossa live hoje é o que é que está te travando. Esse é o que nós estamos tratando hoje. Se a gente fosse pensar, por exemplo, durante o dia, você se sente uma pessoa ocupada porque pelas coisas que gritam mais alto ou porque realmente as coisas que são importantes são as primeiras da fila? Essa é uma reflexão que a gente não costuma fazer. A gente acorda, não agradece todas as coisas que a gente tem e durante o nosso dia a gente vai entrando num fluxo de ser gerenciado por alguém, quem grita mais alto leva primeiro, e por aí vai. Mas no final do dia você tem aquela sensação, às vezes, de fracasso, né? E você teve o mesmo tempo para fazer coisas grandiosas, mas talvez se deteve a desperdiçar o seu tempo com coisas que não são importantes. Evidente que o sucesso de qualquer pessoa ele implica em você ter mais tarefas. Ou seja, sucesso dá trabalho. Quero ter uma casa nova, dá trabalho, dá manutenção. Quero ter uma família, filhos, tem que aprender a trocar fralda, tem que achar, tem que encontrar motivos que são importantes internos para ti, ou seja, não o foco naquilo que talvez seja desagradável ou que a gente não gostaria de fazer. Eu sou um exemplo, eu tenho 4 filhos. Então, uma das coisas que eu tive que aprender é que eu tinha que gostar de estar com eles e trocar fralda. Até o momento que isso parou. Eu trago como exemplo, mas ao contrário do que muita gente fica se lamentando, meu Deus, vou computar quanto eu gastei de fralda, quanto tempo eu gastei com isso, ou é uma coisa nojenta, eu preferi acreditar que eu estou perto do meu filho, estou dando carinho para ele,
e estou num momento com ele que eu jamais vai haver outra oportunidade, porque quando qualquer um deles teve 1, 2, 3, 4, 5 meses, 2, 3 anos de vida, é aquele momento que passou e a gente não aproveitou. É que nem aquele filme Clique, onde que o camarada tinha controle remoto e ele vai lá para o fim da vida e ele acaba não aproveitando a jornada, mas ele vê o resultado final. É uma metáfora para que a gente entenda a nossa vida. A gente gostaria agora de dar uma piscada de olho e realmente chegar no final. E se esse final for um final talvez meio desastroso, será que nessa jornada ela foi desastrosa? Ou foi só uma fatalidade? E quando a gente se for embora, provavelmente, eu digo com a certeza que isso não vai acontecer, ninguém vai ficar aqui para semente. E também, depois que a gente se for, se tu não causou uma boa, não fez uma marca indelével na vida das pessoas, no sentido de fazer o bem, da doação, que são as coisas que realmente vale a pena, são importantes, ao final de uma vida você vai ter um monte de arrependimentos. Agora, se você pensar na jornada como algo de entrega, dessa forma como eu falei, doação, entrega, e fazer diferença em vida das pessoas, isso vale muito mais do que dinheiro. Porque ao final da vida ninguém consegue comprar tempo. A única coisa que Não. nós chegamos lá são experiências. Experiências que a gente grava na nossa memória, na nossa alma aí, como uma colcha de retalhos, né? A gente é um conjunto de retalhos de todas as coisas que aconteceram com nós. E quanto antes nós nos damos conta disso, nós temos uma oportunidade de assumir realmente as rédeas dessa carruagem da jornada que a gente vive e conseguir proporcionar para nós e para os outros uma vivência mais construtora, certo? Dentro das atividades que a gente faz no dia a dia, eu gosto de dizer que nós temos dois tipos de atividades, né? Atividades que previnem a nós de sentir dor, que é perder alguma coisa, né? Ou atividades para construir alguma coisa, para fazer um projeto novo, alguma coisa que não tem. Só que é engraçado porque se a gente gasta tempo apenas em atividades de base, que eu falo, na, no pilar de manutenção do que eu já tenho, é curioso porque é o seguinte, se eu não atuar nesse pilar, nesse quadrante, né, de manutenção de coisas que eu já conquistei, provavelmente eu vou perder e vou sentir dor. Mas se eu trabalhar na manutenção, eu não tenho vantagem, eu não tenho ganho, porque eu não estou construindo nada, eu estou só dando manutenção numa coisa que já existe. Então, ela só tem efeito, se tiver ação, ela só tem efeito nulo, eu não tenho efeito positivo. Mas o que faz a gente andar para frente são projetos novos, são sonhos novos. E sonhos sem ter uma meta com prazo é apenas um delírio. Então a vida da gente tem que ser balanceada em pensar realmente ser grato pelas coisas do passado, certo? Que isso gera tarefa, porque sucesso gera muito trabalho. Ao mesmo tempo, durante o nosso dia, semana ou mês, eu preciso trabalhar em projetos que vão me levar do ponto A ao ponto B, projetos que vão me colocar numa nova situação. Não interessa qual é a situação, o ganho ou a vantagem que eu desejo. É importante que a gente tem que ter sonhos para que a gente possa ter objetivos para ser realizados, para que nos deem sentido de andar para frente. Quer sejam para nós ou para as pessoas que a gente gosta, né? Então é curioso que essa reflexão que nós estamos discutindo agora, ela acaba sempre esbarrando nas travas que nós temos e que nos impedem de que a gente faça alguma coisa por vários motivos, né? Por acreditar que não merece, por se distrair com conversas sobre política, sobre jogo, sobre qualquer outra coisa, que é muito divertido, faz parte do tempo de diversão da gente, mas ele acaba tomando, às vezes, muito mais tempo do que a gente precisa. E na hora produtiva, às vezes você está trabalhando, mas está com a cabeça em outro lugar. A sugestão que eu dou sempre para as pessoas, quer ter tempo de qualidade? Esteja presente. Presente no sentido de ser um presente para si e para os outros e ser o agora. Porque muito futuro na cabeça, ela dá ansiosidade. Muito passado da nostalgia e da depressão. Então tem que conseguir regular. A gente só consegue fazer isso se conhecendo. E isso é uma tarefa que demanda tempo, demanda às vezes até alguns cabelos brancos aí.
de Ó, acordo com a fase de cada um, né? A barba branca também. Eu tô com a aqui, barba ó. branca, Val, meus cabelos ainda Aqui, não. ó. Barba branca. E é exatamente isso que você falou, Dani. Você vê, ó. Você sempre usa uma frase que faz muito sentido, que assim, eu, por exemplo, hoje, né, eu tenho mais passado do que futuro, Isso aí. né? Eu tenho mais passado do que futuro. E aí, quando eu olho, eu falo assim, cara, eu poderia ter aproveitado melhor o tempo. De que maneira? Eu tenho dois filhos, né? Você tem quatro, eu só tive dois, parei nos dois. Mas nenhum dos dois está comigo mais, né? A minha filha tem 25 anos, mora nos Estados Unidos, meu filho tem 20 anos, mora na Irlanda. E por incrível que pareça, os dois saíram de casa com 19 anos. Então, vamos partir do princípio de que eles moraram comigo 19 anos. Não é que eu estive com eles 19 anos. Porque eu trabalhava muito, às vezes eu deixava de estar com eles para estar resolvendo o problema do trabalho ou o problema de outra pessoa, ou às vezes eu estava cansado demais, porque tinha feito muita coisa pelo trabalho anterior e não dava muito tempo para ele, muita atenção para ele. Então, de 19 anos, se eu trouxer em tempo, medir em tempo, não deu 19 anos. E aí, essa questão vai gerando ansiedade também, quando a gente não tem o autoconhecimento, que é aquela questão, poxa, eu não fiquei. Então, aí começa a dar depressão, né? Nostalgia. Poxa, eu devia ter aproveitado, eu devia ter feito. Então, trabalhar isso da seguinte maneira: entender que o tempo que eu fiquei, o tempo que eu me dediquei, foi o melhor tempo de qualidade que eu pude. Eu ofereci o melhor que eu tinha, com os recursos emocionais e autoconhecimento que eu tinha naquele momento. E aí então agora eu aproveito o próximo tempo, o próximo período, a próxima fase, ajustando e trabalhando mais com os conhecimentos que eu tenho e adquirindo mais conhecimento, quebrando crenças, é, quebrando paradigmas, para que eu aproveite melhor o tempo com eles e o tempo comigo mesmo. Porque quando eu falo assim que a gente não aproveitando tanto tempo com eles, eu também não aproveitei o tempo comigo. Também Sim. não fiz uma gestão de tempo adequada. E aí, dentro desse contexto, eu falo assim, hoje eu tenho que aproveitar mais. Então, qual é o tempo que eu tenho? Os meus pais são vivos, graças a Deus, tenho os pais vivos. E aí a gente começa a estudar tempo e fazer régua, né? Eu brinquei que uma vez quando eu fiz 45 anos, a minha filha fez uma carta e eu dei o exemplo de uma régua. Eu cheguei aqui na metade da régua. Já foi o passado, então eu tenho mais passado do que futuro. Me sobra isso, mas eu vou viver tudo isso? Não sei. Se eu seguir a minha avó morreu com 100 anos. Ela fez 100 anos. Então eu dou uma régua completa. Mas ela foi da família que eu tenho conhecimento, foi a única que foi até os 100. Então eu tenho que fazer a média dos demais. Pela média, por isso que no Brasil o IBGE usa uma estatística de média de vida do brasileiro que está em 76 anos. Sim. Se eu utilizar a média de vida do brasileiro, eu ainda, com 52, ainda tenho mais 24. Se eu usar a minha avó, ainda tenho mais 48. Mas eu não Agora, Val, sei, eu utilizo. vou jogar uma questão aqui só para a gente. Vamos polarizar esse assunto aí. Eu não gosto de pensar em decisões baseadas em culpa. Eu gosto de pensar em baseado em responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Culpa não existe culpa. Exato. Porque quando a gente culpa, a gente se coloca fora do problema e como uma pessoa que Exato. está assistindo e fizeram comigo, tá? Agora, quando você puxa a responsabilidade para si, você pode pensar o seguinte: muito bem, tu falou uma coisa bem importante que eu acredito também. Eu tomei as melhores decisões naquele momento, nas condições que eu tinha, De e com os com os recursos que eu recursos que eu tinha naquele tinha. momento. Então não foi decisão errada. Até Não. inclusive é que nem ser comentarista de futebol depois que o jogo acaba. Daí é muito fácil, né? Aí é muito Exato, porque fácil. assim, não existe certo e errado, né? O que existe
existe é perspectiva. Porque aquilo que é certo para você pode ser errado para mim, porque ele vai por questão de valores, crenças, entra nas crenças. Então, eu faço o melhor que eu tenho com os recursos que eu tenho, dentro da minha perspectiva, e eu vou melhorando. E eu não posso trazer culpa, é sempre a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade dentro desse processo? Isso Né? aí. Minha responsabilidade dentro desse processo, eu não curti tanto meu filho, mas eu tinha também uma responsabilidade de provê-lo. E naquele momento era necessário que eu fizesse Exato. um esforço adicional para poder provê-lo com aquilo que é a responsabilidade de um pai, né? E também essa questão, não, eu sou obrigado a fazer isso. Não, eu sou responsável por isso, né? Então, dentro daquele momento, e aí eu trago isso, trago esse conceito, trago essa realidade para mim, e aí eu trabalho. Olha, perfeito, fiz aqui, essa foi a minha responsabilidade. O que, que eu melhoro a partir deste ponto? Qual é o recurso que eu preciso desenvolver? Qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para alcançar um outro objetivo que eu tenho, uma outra meta, né? A minha meta hoje, né, é visitar o meu filho na Europa. Então, Legal. essa é uma responsabilidade que eu tenho. O que, que eu tenho que fazer? O que cabe a mim fazer para que eu possa cumprir esse objetivo? Mas, ó, vou te tranquilizar, tá? Como nós temos cérebro, e isso nos diferencia dos outros animais aí, a gente pode ter capacidade de aprender. Sim, Então, pode ser que a gente tenha trabalhado, trabalhado não, tenha vivido no sentido de estar na metade, né? Mais passado do que futuro. Mas eu tenho certeza que se você trabalhar, e todos os que estão nos ouvindo também, trabalharem com foco, com presença, e desenvolver suas capacidades, esse tempo que resta, que pode ser menos tempo em termos de medida, ele pode ser mais tempo de qualidade, porque você melhora a tua produtividade, você vai ter mais exatamente. clareza dos objetivos e principalmente, você vai estar trabalhando com presença e consciência. Então, a partir de agora, para todo mundo, depois que você tem essa visão, a partir daquele momento, cada passo que você dá, cada decisão, ela tem que ter uma orientação baseada no que você quer do futuro. Lembrando que nós não podemos também ser escravo disso, né? Eu dou um exemplo sempre para os meus alunos aí, é como escovar os dentes, né? É necessário que todo mundo escova todos os dias, ou ao menos quase todo mundo escova todos os dias. Se você ficar um dia, der uma fugida, uma escapada, e um dia não escovar os dentes, você não vai ficar banguela. Mas se você não escovar nenhum dia, com certeza você não vai precisar mais dentista no futuro. Então, tem que ter essa visão que, assim, a gestão de tempo, ela não pode ser também um escravo. Ele tem que ser Não, algo que está dentro de você no sentido de direção. Aí eu falo muito no pilar de legado, onde é a sua bússola, para onde que ela está apontando. A bússola aponta para o norte. Qual é o seu norte? O que é importante? O que você enxerga lá no norte? Quais são as coisas que são inegociáveis para que você chegue lá no seu norte, para que você atinja os seus objetivos, sem ferir os seus valores, com todos os aprendizados e todo o caminho que você já teve? Essa é uma reflexão que a gente só faz em momentos que realmente o bicho pega, em momentos que você passa por algum trauma. E, voltando a falar, lembrei agora, né? O Reload, o objetivo dele é isso, é trabalhar que você faça essa reflexão profunda e se você conseguir melhorar um comportamento, der uma clareza na questão do seu futuro e conseguir colocar à sua frente as coisas mais importantes de uma forma priorizada dentro das suas limitações, porque as minhas aspirações e desejos são as minhas aspirações e desejos. E provavelmente não, e todos temos dentro de nós as condições para fazer o que a gente precisa fazer, mas nós temos que desenvolvê-las. E quando eu tenho uma clareza onde eu quero atingir, qual que é a minha bússola, eu também consigo ter uma clareza de quais são as capacidades que me faltam ser desenvolvidas e eu posso fazer uma ação, trazer para mim a responsabilidade. Essa é a parte legal de toda esse bate-papo aí, enfim, em cima da jornada, que é descobrir o seu norte, que caminhar por caminhar, andar por andar, não faz muito sentido.
Ou seja, se eu não tenho um motivo para que a vida seja melhor, então ela poderia acabar hoje. Eu não estou somando Exatamente. nada. Eu Exatamente. tenho que somar, eu tenho que agregar. Se eu não estou agregando, é que nem em vendas, né? Só tem dois tipos de funções na empresa. Ou tu está vendendo, ou tu está ajudando a vender. Senão não tem sentido de ter uma empresa. Na vida da gente é a mesma coisa. Ou a gente está indo numa direção correta, ou não faz sentido a gente estar caminhando. Então fique parado. Você não sabe para onde ir? Espera um pouquinho, dá uma pensada, calibra, faz uma reflexão profunda e daí coloca uma direção que seja realmente importante e substancial para o teu crescimento. Essa Exato. visão é uma visão que a gente compartilha, né, Val? Pode ser que não Exatamente. seja a visão de todas as pessoas, mas a nossa missão é realmente colocar que atrás da cortina ou abrindo a janela tem um mundo que a gente não conhece. E muitas pessoas olham isso pelo buraco da fechadura. Exatamente. E o reload é exatamente isso, porque às vezes a pessoa não tem a clareza. Ela sabe que tem alguma coisa travando ela, mas ela não sabe o que está travando, não, ela sabe o que está travando, mas ela não sabe como destravar. Né? Falta clareza para destravar. E o reload é exatamente isso. Ele vai dar clareza para a pessoa destravar e vai dar as ferramentas também para isso. Isso, A gente perfeito. vai mostrar o caminho, vai dar as ferramentas, vai dar as técnicas e como utilizá-las para poder fazer isso. Não é simplesmente falar, ah, não, você faz isso. Tá, mas como que faz isso? A gente vai falar o que a pessoa vai fazer, a ferramenta que ela vai utilizar e como ela vai utilizar essa ferramenta. Aí sim ela vai fazer a transformação da vida dela e vai destravar. Vai sair do ponto A para chegar no ponto B, entendeu? E depois, com certeza, vai para o ponto C, porque ele segue, ele não para, né? A jornada da vida exponencial foi exatamente isso. Quem participou da jornada da vida exponencial está preparado para poder ir para o reload. E quem não foi, pode ir direto para o reload, porque vai aprender muita coisa, vai vivenciar muita coisa, né? Então é só acompanhar a gente e vai ter. E a gente vai fazer lives a semana que vem de novo. A gente vai fazer mais lives, vamos falar. O Bruno vai estar junto na semana que vem, a Fátima vai estar junto na semana que vem. Isso aqui foi só um review do que foi o Jornada Exponencial. Também para poder falar que quem participou não perca, né? Não fique de fora do reload, porque vai ser incrível. Eu vou estar fazendo 2 palestras aqui antes do reload. Eu vou fazer, a semana que vem eu vou estar falando sobre a NR1, né? Que é a nova legislação aí que está falando sobre questão de saúde mental dentro das organizações. Vou falar sobre o reload lá. E em maio eu vou estar fazendo um evento exclusivamente para mulheres em São Paulo também. E também vou estar falando do reload. Vai ter muita gente nesse reload. Vou mostrar o impacto que isso tem. Vai ser fantástico. Vai ser superação além da jornada da vida exponencial. Acabou de Perfeito. entrar o João Guimarães. O João Guimarães é um piloto extraordinário de 16 anos, 17 anos, da Paraíba. João Pessoa, que eu estou cuidando da saúde mental dele, sou coach mental dele. E a semana que vem, final de semana que vem, do feriado lá da Páscoa, ele vai estar correndo dia 19 e dia 20 no Interlagos. Vou estar com ele lá. Que legal, João. Parabéns aí. Bom, para a gente finalizar, eu quero só deixar uma mensagem aí. Se você se você quer destravar essas suas habilidades aí que você já tem dentro de você, se você sente que você não consegue tempo para realizar tudo que você precisa, se você entende que durante o dia você está muito ocupado, mas não está na direção que você gostaria ou não está obtendo os resultados, o reload aí dentro da jornada exponencial é uma oportunidade única para você trabalhar essas questões aí e dar um pontapé inicial para fazer uma virada de jogo aí. Não há, apesar de eu falo sempre isso da questão de ter mais passado do que futuro, mas nunca é tarde, porque é o seguinte, se você trabalhar, dependendo de qualquer tipo de atividade que a gente faça, eu trabalho com treinamento comercial e em vendas a gente usa muito isso, essa motivação, né? Se você pegar um vendedor, por exemplo, que fica o dia inteiro ligando para clientes ou conversando com clientes, e ele chegar no final do dia, depois de ter falado com 50 pessoas e não ter feito uma venda, ele está frustrado. Basta que ele faça mais um contato e que converta em venda para ele ter um dia de sucesso. A nossa vida também é assim.
haverão pedras no caminho, haverão dificuldades, haverão provavelmente sofrimento que nós temos apenas na nossa cabeça. E ele parece que ele está na nossa frente e está permeando a nossa vida. E basta, às vezes, você ter um insight, uma palavra, ou uma ideia nova para que vai se conectar com uma experiência de alguém que já viveu alguma dificuldade. E todos os treinadores do grupo aí são pessoas que têm vivência, tanto empresarial como emocional, e técnica, principalmente, para poder conduzi-lo a você dar esses próximos passos aí que você tem, que tenho certeza, se você não sabe, você está precisando. Ao contrário do que a gente deseja, que você tem um desejo de algo, às vezes nós precisamos de coisas que a gente não se dá conta. Então, ouvir outras pessoas abordar esses assuntos e às vezes até a experiência de colegas que vão estar com você, vão fazer você perceber as coisas valiosas que você tem e que você tem uma linha de chegada que é inevitável, ela vai acontecer para todos nós aí, e que você ainda tem tempo. Basta você ter tomado a decisão correta. E a decisão correta nesse momento é participar do Reload conosco lá e conseguir destravar essa jornada aí que você merece realmente, porque você nasceu para fazer sucesso. Quando o pessoal pede para mim, Daniel, o que tu faz? Eu faço sucesso. Não interessa o quê, no que eu vou trabalhar, a gente tem que entregar o nosso melhor. E quando a gente faz isso de coração, a gente com certeza é reconhecido. Se algumas pessoas não percebem valor nisso, é porque não era para ser. Então não tem que ficar se remoendo e chorando pelos cantos. Tem que sacudir a poeira e enfrentar o próximo passo. Quando você está passando por isso, isso significa que você está crescendo, que você está se desenvolvendo. Então a briga não é a comparação com as pessoas que você conhece. A briga é você se tornar uma pessoa melhor amanhã do que você é hoje. E isso todo mundo pode. O que as pessoas às vezes não têm é uma clareza, um sentimento de um sentido de direção, e ele não tem às vezes as ferramentas, as habilidades você tem. Você não tem as ferramentas que a gente vai compartilhar com você no Reload aí dentro da jornada exponencial aí no final do mês de junho. Isso aí. Maravilha, o papo foi muito bom, tivemos aí boa audiência, boa audiência. Para a concorrência que a gente está tendo hoje, a gente está tendo muita concorrência hoje, tá bom. Bom. Hoje nós fizemos um jogo de tênis aí, uma bola para um ping-pong, um pouco eu, um pouco você. Exatamente, mas foi muito bom. Elisângela também, a Elisa chegou aqui, é a mãe do João, muito boa noite, muito bem-vinda. Rocha, a Dalgisa, muito obrigado pela sua participação. A gente vai encerrar por aqui, agradecendo demais cada um que contribuiu, cada um que participou. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem, a gente vai ver com a Fátima e o Bruno, vamos fazer mais uma live, a gente vai fazer mais umas lives aí antes do evento, para ir divulgando essa questão desse evento. Acompanha, clica lá no link da bio. Quem não conhece o Dani, segue o Dani Tomazetto, para poder aprender muita coisa. Ele sempre compartilha material lá, eu também compartilho. Hoje eu falei sobre perfil comportamental, amanhã eu vou falar de novo. A minha especialidade é ansiedade. Eu sou especialista em ansiedade. Porque eu sou ansioso, nunca tomei remédio, então eu cuido disso. Quem não é, né? Quem não é, Val? Quem não é. Quem não é. Pessoal, quero agradecer também, boa noite a todos aí, ao Bruno e à Fátima que estão nos assistindo também aí, melhoras aí, e na próxima semana a gente vai abordar um outro assunto relacionado ao nosso tema da jornada aí, que vai ser relevante aí. A live vai ficar salva, né, Val, para quem quiser assistir depois. Vai ficar Então, aqui. muito obrigado e parabéns aos que dedicaram o seu tempo aí. Podiam estar fazendo qualquer outra coisa e deixaram um tempinho para ouvir esses nossos, eu e o Val aí, ouvir algumas mensagens aí e que eu espero que tenha tocado aí vocês aí em algum momento aí para que vocês possam provocar a mudança que vocês precisam. Gratidão, Dani. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite aí. Tchau. Beijo para todos.